ainda tem, claro, eu quero ouvir desculpas aqui no chat do torcedor palmeirense que me xingou. Pilhado, você quer desestabilizar o Palmeiras. Fui xingado de tudo que é nome. Você quer desestabilizar o clube na briga pelo brasileiro. Se tem uma coisa que eu tenho, eu posso ser fanfarrão, posso... tudo, você pode falar tudo de mim. Não pensa, não tem a mesma ideologia que eu. Agora, mau caráter eu não sou. Eu não ia fazer uma coisa pra desestabilizar um clube numa briga por título e comprovei que eu tinha a informação certa. Eu afirmei, Abel assinou com o clube árabe, com o clube do Catar. O Abel vai se apresentar. Foi o que foi passado aos jogadores do Al-Sadd, que o Abel iria se apresentar no dia 5 de janeiro para já treinar o clube. E aí, aqui eu assumi, porque eu sou sujeito homem para assumir o que eu falo, e falei, errei. Ele ficou no Palmeiras. Mas agora o mundo dá voltas e eu estava certo. Al-Sadd acionou o Abel Ferreira na FIFA porque ele assinou. Não é um pré-contrato, né? É um contrato de compromisso. Assinou um pré-contrato ali com o Al-Sadd dizendo que iria sair do Palmeiras no dia 27 de dezembro e iria acertar com o Al-Sadd. O clube entrou na FIFA, tá pedindo 5 milhões de euros ao Abel Ferreira. E se a FIFA, nas investigações, chegar à conclusão de que o Palmeiras tentou convencê-lo a não seguir o que ele tinha assinado, pode sobrar pro Palmeiras, mas é muito difícil. Que eu avisei, hein, Bruninho? Pilhado tá gigante, irmão. Eu avisei que ele tinha acertado com o Al-Sadd e fui massacrado. Eu não lembro disso, Fui xingado. Ninguém tá te perguntando. Eu não lembro que você ter falado isso, não. Eu não te perguntei eu não se lembro. Você lembra ou não. Eu não lembro. Quando você falou isso? Que eu cravei. Quando você falou isso? Fui xingado, fui ironizado e o mundo dá voltas. O mundo dá muitas voltas. Ó, a gente tem que falar sobre a situação do Abel Ferreira, hein? Me consagrar, né, velho bobo? Essa é a verdade. Eu avisei. Eu tô procurando aqui, eu não tô achando não, viu, velho? Xingado pela torcida do Palmeiras. Nossa, pilhado, quer desestruturar o Palmeiras. Isso aí é uma acusação até covarde. Que aí, me chamar de fanfarrão, me zoar, me xingar, pode. Só que aí é falar do meu caráter, pô. Eu vou usar meu espaço jornalístico pra desestabilizar um clube. Aí fui xingado, falei que ele ia se apresentar no Al-Sadd do Catar no dia 5, que foi avisado aos jogadores no dia 5 de janeiro. Os jogadores do Al-Sadd receberam essa informação. Isso eu quero deixar claro. Tenho minhas fontes, cravei. Me lasquei. Deu errado, ele não foi, me xingaram adoidado, só que agora tem que aturar o pilhado. A gente vai trazer essa informação. Não adianta subir a musiquinha, PH. Eu já vou chamar um break já. Não adianta subir a musiquinha. E que eu tenho que falar para as pessoas que a gente vai falar na volta. Então, tem que falar sobre essa situação. Por quê? Porque agora, sem zoar, eu tinha falado, fui xingado, mas o Abel Ferreira realmente tinha assinado esse pré-contrato com o Al-Sadd. O clube do Catar acionou a FIFA e a gente vai voltando aí pra rádio de volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora em todas as plataformas, pra falar do Al-Sadd, clube do Catar, que acionou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, na FIFA. O Al-Sadd confirmando a informação que eu trouxe aqui com exclusividade, né, Bruno Prado? Com exclusividade, vale tirar onda sim. Eu tiro onda porque me xingaram e o mundo, ó, girou rapidinho, capotou. O mundo capotou. E agora tem que engolir o pilhado, amigo. Aqui, pô. O que foi? Procurando aqui, não tem isso. Você pode procurar que você vai achar tudo. Você vai achar tudo. Não tem, plá, cara. Plá. Então... Tem alguma coisa aqui, mas tá dando nome de outro cara aqui que falou. Pra quem me xingava, pra quem dizia que eu tentei desestabilizar o Palmeiras, aí é sacanagem com a minha cara, que eu vou tentar desestabilizar o Palmeiras. Eu sou jornalista. Tive a informação, eu vou soltar, amigo. E aí, tá aprovado. O Al-Sadd vai entrar, acionou a FIFA. Pede 5 milhões de euros, o equivalente aí a 30 milhões de reais para Abel Ferreira. O Palmeiras pode ter que pagar alguma coisa se for comprovado pela FIFA que tentou coagir, né, o treinador.
A pergunta que eu faço pra vocês, será que o Palmeiras compra o barulho do Abel Ferreira num caso desse? Eu acho que sim, tá? O Abel perdeu. É que ele assinou, é óbvio que ele assinou. E até essa informação eu dei aqui. E aí disseram que eu já tava procurando uma forma de desmentir o meu erro. Que eu falei, o Abel foi pro Catar e não gostou da estrutura e desistiu. Ele foi pro Catar. O Abel chegou aí pro Catar, sim. E ele não ficou no Al-Sadd como estava combinado. Agora, o Palmeiras compra o barulho dele? Num caso desse, 30 milhões de reais. Sai do bolso dele ou sai do bolso do Palmeiras? Sacanagem à parte. Eu vou usar isso aí nas aulas que eu dou como case, porque é o seguinte, isso é um caso que foi público, é muito difícil acontecer. Raramente, tem jornalista que é vagabundo mesmo, que ele dá uma informação hoje errada, ele usa o dia inteiro aquela informação errada que ele deu, e aí o dia seguinte ele desmente a informação dele e fica mais um dia com aquilo lá. Mas tem cara que faz isso, em mais rede social, muitas vezes nem jornalista é. E no teu caso, você deu a notícia, você cravou e ela não confirmou. E ficou o quê? Você mentiu, você não sei o quê. E eu assumi aqui, né? Eu falei, errei, pode xingar. Então, esse é o ponto. Tá me zoando. Quando o jornalista dá uma informação, o cara sendo sério, ele tem uma fonte. Só que às vezes acontecem coisas que escapam do seu controle. Quando você tinha informação, a pessoa que te passou a informação, ela sabia que ele tinha assinado o contrato, acabou. Aí aconteceu algo que você não sabe o que é e a coisa não vira. É muito difícil o jornalista inventar. Como eu falei, tem vagabundo que inventa e depois desinventa e faz assim, né? Fica um dia ele usa para explorar a notícia que ele inventou e no outro dia ele usa para desmentir. Então vou até usar isso mostrando esse tipo de exemplo. Minha visão dos fatos. Ele achou que o tempo dele no Palmeiras, é muito difícil mesmo seguir tanto tempo no Palmeiras, tinha esgotado e recebeu uma proposta que deve ter sido um caminhão de dinheiro e fez um pré-contrato. E outra, né, Flávio? Sem imaginar que ele ia ganhar o Brasileiro. Sem imaginar. Porque tudo também indicava que o Palmeiras ia passar um ano em branco. Mas isso também. Mas aí aconteceu uma série de situações. O que pode... Tem duas situações aí que pode ter acontecido, Pilhado. Uma, o Abel não gostou. E ele tem direito, primeiro, de assinar com qualquer time, porque ele é um profissional. Segundo, de desistir. Tem todo direito, qualquer profissional, qualquer profissão. A dúvida é, ele comunicou ao Palmeiras que ele tinha um contrato pré-assinado? Ele pode ter comunicado e o Palmeiras disse, ok, apesar disso a gente vai com você, nós queremos que você assine aqui com a gente e se tiver bronca, a gente segura a bronca para você. Essa é uma hipótese. A segunda hipótese, ele não comunicou e falou, vamos ver o que acontece, afinal é um pré-contrato. O que não quer dizer que ele vá ser punido realmente. O pré-contrato pode valer ou não, dependendo de como ele foi assinado. E aí ele segura a onda, porque esse valor para ele, pelo que ele ganha no Palmeiras, pode ser compensador para ele ter ficado no Palmeiras, recebendo uma nova cifra. De qualquer forma, nada demais, nada de problema. Ele teve uma proposta importante, foi lá, fez um pré-contrato e depois desistiu. Normal, como qualquer profissional, fazer isso. Só que isso implica em penalizações, esse procedimento do Al-Sadd na FIFA, e aí eles vão discutir. Se ele estiver errado, ele vai ter que pagar, ou se o Palmeiras disse, pode ir que a gente segura, o Palmeiras paga, senão ele paga e acabou, vida que segue. Para mim, nada de anormal um profissional ser sondado e até fazer um pré-contrato e depois desistir. Faz parte. O futebol é uma profissão como qualquer profissão. E o Abel Ferreira foi tentado por um valor enorme, achou que seria interessante naquele momento, e depois, por qualquer razão, ele voltou atrás, está tudo certo e vai ter que assumir o que vier. Uma informação que eu tenho, que eu dei na época, inclusive é que ele foi, não gostou da estrutura, e aí teria ajudado a desistir. Mas eu acho que ele deu essa desculpa. Eu acho que ele ficou porque ele ganhou o título brasileiro. Porque, provavelmente, eu concordo com você, ele pode ter falado, não ganhei nada esse ano, vou sair por cima, só que ele ganha o brasileiro. E aí, opa. Não, e o Palmeiras pode ter falado, ele falou, eu fiz um pré-contrato e tal, aí o Palmeiras falou, putz, quando ele sair de lá vai ser um perrengue, né? Porque ele hoje virou o presidente do futebol. A dona Leila pode ter chamado e falado, olha, cara, você assinou, tá bom, tem multa? Eventualmente tem. Se vier a multa, a gente paga. E você vai receber esse salário a mais, essa condição de trabalho você já conhece, e se tiver uma multa a gente paga. Ou ele fala assim, é pré-contrato, vamos ver o que vai acontecer, fez as contas do que ele teve, do que ele receberia no contrato do Palmeiras, e eventualmente vale a pena mesmo que ele seja condenado a pagar alguma coisa na FIFA, pagar. E tá tudo dentro, é tudo profissional, isso é tudo, são coisas profissionais. Bruno. Eu acho que o Palmeiras deve estar com ele, sim, até possível, eu falo possível porque a gente ainda não sabe disso,
que o Palmeiras soubesse até desse pré-contrato, quando renovou com ele, né? Que ele renova o contrato, ele não só... Provavelmente, né, ele tenha falado isso pro Palmeiras, né? Eu acho que sim, que ele renova, né? Ele não é que ele fica, né? Ele tinha mais um tempo de contrato, ele já tinha mais um ano e renovou mais um ainda, né? Ele tinha, acho que até o fim de 24 ele tinha e renovou até 25, agora estão falando até, pode renovar até 27. Então, provavelmente o Palmeiras já tinha ciência disso e deve assumir, né? Não que o Palmeiras tenha essa obrigação, mas eu imagino, e por enquanto é uma coisa que eu acho, porque não é oficial, mas dentro do normal do que acontece normalmente no futebol nesses casos, eu acho que o Palmeiras vai bancar isso aí se ele tiver que pagar alguma coisa para o Al Saad. Eu acho que pelos serviços prestados do Abel ao Palmeiras até aqui, eu acho que o normal seria o Palmeiras ficar do lado dele nessa situação e, eventualmente, se for condenado a pagar a multa, o Palmeiras pagar. Se não foi feita essa negociação, quando ele renovou o contrato com o Palmeiras pode chamar para uma nova conversa, vamos renovar para mais um ano e a gente banca essa parada aí. Se não já se comprometeu antes, pode usar como moeda de troca para permanência paga, dele, né? Mais um tempo aí. Ele paga, ué. Grana para pagar também. Até 5 milhões. Não, eu concordo com o Bruno. Eu acho que o Palmeiras não deixa ele pagar, não. Eu também acho que não. Eu acho até que isso pode ter sido. E eu acho que ele avisou. Eu acho que ele falou, olha, pode dar ruim pra mim, eu tenho um pré-contrato assinado, eu quero ficar. E ela falou, tá bom, deixa. Se der problema, eu seguro a bronca. Eu também acho que é isso aí. Mais que vai ser. E nada demais, viu? Pra mim, tudo profissional. E pro Palmeiras compensa, na minha opinião. Claro. E gastar 30 milhões de reais, tem clube que tá gastando isso pra multa rescisória. Agora. De um bando de treinador que não faz nada pelo clube. O que o Flamengo já pagou de multa, bem mais que isso. Agora, o Vasco com o Ramon Dias, o Flamengo com vários treinadores. Agora, Pilhado, eu acho mesmo que desculpa essa história. Como é que um cara do porte do Abel Ferreira, com a estrutura que ele tem, ele, pessoalmente, vai assinar com um time que ele não conhece a estrutura, pô? Louco. Eu acho que o Al Sadd deve ser um time muito próximo do time de várzea, imagino. Embora o Xavi tenha trabalhado lá e tal, deve ter... Esse dinheiro eles devem ter, pra ter uma boa estrutura. Mas estrutura... mas estrutura eu acho que não tem, não. Então, porque esse é o problema. Eles têm dinheiro, mas, sabe, é uma coisa de futebol de quinta linha, pô, óbvio, né? Futebol do Catar é quinta linha. Agora, deve ter dado uma melhorada, mas não... Ele pode não ter gostado mesmo, mas você tem que olhar, né, velho? Você é convidado para trabalhar numa empresa, ok. Aí é num barracão, não dá, né? Acho que deveria ter olhado. Porque tem o clube pré-Copa do Mundo e o que vai virar, o que iria virar depois da Copa do Mundo. Porque antes da Copa do Mundo, estavam investindo tudo que fosse possível lá, né? Eles tinham imagem a criar, uma série de coisas, né? Investimento, enfim. E depois da Copa do Mundo, passou a Copa, acabou, né? Acabou. Em termos de estrutura e tudo, aquilo que faziam antes da Copa... provavelmente deixaram de fazer depois da Copa do Mundo. A verdade é a seguinte, né, Flávio Prado? O Abel não podia ter falado na época pra ter me poupado de tanta encheção de saco. Muito bom. Você sabe o quê? Você sabe que eu não sou lá muito amigo dele, mas ele ganhou pontos comigo. Você vê que eu tô até segurando a onda aqui, ele foi bem pra caramba. Agora eu fico pensando... Os caras te xingando, ele vendo lá. Eu fico pensando o Vampeta, quando ele voltar, o que ele não vai ter que escutar de mim. Porque ele me zoou muito, né, Bruno? Foi. Todo assunto de Abel Ferreira, Palmeiras, qualquer coisa, ele né, Tico? Você falou que ele ia embora pro Catar. Ele fala. Ele é cruel, ele não poupa. Ele não deixa ninguém esquecer. Não deixa. Não, cara, sério, vocês não têm ideia da quantidade de mensagem que era. Eu tenho, sim. Até hoje, às vezes, o palmeirense me encontrava na rua, aí, pilhado, Abel ficou, se lascou. Tipo, me zoando, brincadeira. E eu gosto da zoeira. Agora, como é bom também ver que a minha informação estava certa. Mas porque aqui, sorte, viu? A fonte que me passou falava pra mim, cara, desculpa. E ele falava, e eu falava, cara, relaxa. Ele, não fica puto. Eu falei, claro que não, irmão. Mas você deu sorte, viu? Ajudar. Porque eu já dei notícia que era quente, não virou e os caras ficaram me sacaneando a vida inteira. E o cara e a notícia era quente, mas o cara, quando a coisa mudou, o cara não segurou a bronca. Você que deu a notícia, você que se der, é verdade. Como tem muita gente agora, né? Esse malaco quando você começa mais novo assim, o cara manda uma notícia que ele quer vazar, mas ele não quer falar. Aí fala, faz o seguinte, você dá, eu te entrevisto, você fala. Não vou falar. Não, então vai te danar. A notícia tua não é minha, pô. Mas tem muito isso aí, viu? E aí, o bom da zoeira é que eu postei nas minhas redes sociais, né? Que aí eu tirei onda. Tu me conhece, né? Claro. Cadê os que me xingaram? Foi meu vídeo, tá com mais de 1 milhão de views. Cadê? Me xingaram e agora? E, cara, pior que a galera mandava
Pilhado, desculpa, te xinguei muito. Pilhado, desculpa. Tem uma porrada de pedido de desculpa. Você não xingou o cara? Zoeira. Claro que não. Eu xingaria. Você me xingou, agora pede desculpa. Agora vai você pra lógico, exatamente. Ô, Bruno, agora, isso pode atrapalhar de alguma forma, porque isso é uma curiosidade do torcedor do Palmeiras, né? O Abel, tem chance do Al-Sadd tirar o Abel do Palmeiras por isso? Não. Vai só ter que pagar uma multa muito alta, né? Mas não tem risco nenhum pro Palmeiras perder seu treinador, acontecer alguma punição mais severa por parte da FIFA, né? Não, por causa disso não. Deve pagar, o Al-Sadd comprovando que ele assinou um pré-contrato, eu não sei o que estava escrito lá, se tinha multa, se não tem. Ele... De repente não é integral também. Sim. Não tem que pagar integral. Se tem uma multa, ele vai pagar. Se está assinado, eles provarem isso lá na FIFA, eles devem ter alguma coisa, senão eles não entrariam na FIFA. Eles vão receber uma multa, uma indenização que... Até eu li de alguns especialistas que o Palmeiras pode entrar, por ele ter induzido o Abel a assinar um novo contrato, sendo que ele já tinha um compromisso, pode entrar como um coautor, assim. Mas também seria uma multa, não seria nada de muito fora disso, não. O Palmeiras pode até sair um pouco beneficiado com essa pausa do Brasileirão, vocês não acham? Porque o Palmeiras não estava numa boa fase no Brasileiro. E o Palmeiras é um time que é para brigar lá no topo. Pode ser beneficiados esse Palmeiras? Eu acho que pode, porque não tava, na Libertadores estava voando. E a Libertadores continua. O Brasileiro, que era uma competição que o Palmeiras estava meio que perdendo um pouco do fôlego, vai parar. Eu acho que pode voltar forte. Acho que não só o Palmeiras, acho que todas as equipes que estão com problemas de jogadores contundidos, problemas físicos, equipes com uma sequência muito forte de jogos e não tão bem nesse instante, acho que essas equipes terão um período aí para se ajustar. Até o Flamengo do Tite, né, que ele começou a reagir recentemente, ele tem aí um período para tentar uma retomada. De uma forma geral, acho que a maioria dos times, né? Quem não se encontrou ainda, quem está num período de baixa, tem a possibilidade nessas 2 semanas, né? Apenas de Copas nos meios de semana, mas quem é um jogo a cada 7 dias, ao invés de um jogo a cada 3 dias, essas equipes têm possibilidade. O São Paulo, o Futebol Clube, acho que de uma forma geral, as equipes terão uns dias a mais para treinamentos. Quem estava mal ou quem está com o treinador chegando. Então, vale sim para o Palmeiras, vale para o São Paulo, talvez até para o Flamengo, para as equipes que estão com problemas sim. Agora, vão pagar por isso na frente, né? Nesse momento, pode levar uma certa vantagem, mas lá na frente terão que fazer um jogo em cima do outro. Se ninguém for eliminado aí em Libertadores, Copa do Brasil, o calendário vai estar muito apertado. O Palmeiras, né? Com essa situação do Abel Ferreira, claro, gera uma tensão, mas que não vai perder em nada. E é um time que dá para ser considerado ainda, né, Bruninho? Favorito ao título brasileiro, um dos favoritos ao título brasileiro. Sim. Até porque a diferença ainda é muito pouca. Ninguém abriu. O Palmeiras está com 8, né? E o líder tem 13. Né? Então, tá a 5 pontos do líder, tá na briga. Claro que é o time que precisa melhorar desempenho, né? Perdeu 2 partidas em casa para o Inter e para o Atlético Paranaense. O Palmeiras ele tem um diferencial no Campeonato de Pontos Corridos, ele ganhou os últimos 2, que é quase não perder ponto para time que está lá embaixo. E isso é decisivo para ganhar um Campeonato de Pontos Corridos, né? Os outros costumam tropeçar mais que o Palmeiras, mas é um time que precisa jogar mais. Até nessa questão, hoje o Manchester City ganhou a Premier League. Manchester City contra o Big Six, né? Os 6 principais times da Inglaterra nessa Premier League, teve um desempenho ruim. Ele não venceu o Arsenal, não venceu o Liverpool, mas aí pega os médios pequenos e não vacila. Né? Um campeonato de pontos corridos que todo jogo 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos. Uma grande chave é ganhar dos times lá de baixo. O Palmeiras costuma fazer isso. Você falou, né? Basicamente a pergunta é: Palmeiras pode ser beneficiado com a pausa? A curto prazo não, né, Bruno? Você estava falando aí que teve uma mudança de jogo aí que vai dar uma ferrada no Palmeiras, né? Que o Palmeiras vai ter... O próximo jogo é com o Atlético Mineiro. O Palmeiras está sem o Endrick, o Mike e o Flaco Lopes suspensos e a comissão inteira do Abel. Seria com o Criciúma hoje, essa suspensão. Mas vai ser contra o Atlético Mineiro. Não, e tem um ponto negativo para esse Palmeiras, é que ele perde o Endrick, né? O Endrick vai ter ainda menos jogos. E trocou. Olha o jogo, era para todo mundo... A comissão técnica inteira está suspensa, o Cebola que vai ser o técnico. Aí é Endrick... Flaco Lopes e Mike. Isso. E a gente contra o Criciúma. Ficou contra o Atlético Mineiro, pô.